Fala, manos de manas! Gostaram do terno? Coletinho? Aprovado? Quem fez o terno foi a minha mãe, Dona Damares. Eu só tô com a parte de cima superior, porque geralmente eu vou usar ele mais pra vídeos, entendeu? Ah, um outro detalhe. Eu paguei pra minha mãe fazer, tá? Além de comprar o tecido, eu paguei, né? Que tem filho que fica explorando os pais aí, né? Então, manos e manas, vamos ao último vídeo em comemoração ao aniversário do canal. E falando em aniversário, eu não poderia deixar de falar que em 2020, Coringa completa 80 anos. Vamos falar do melhor vilão dos quadrinhos de todos os tempos. Lembrando que o canal é meu, ele é o melhor vilão. Foda-se todo mundo que pensa o contrário. Joker, Coringa, o rei da risada, ele foi criado por Jerry Robson, Bill Finger, Bob Kane. Este último é o criador do Batman. Coringa apareceu a primeira vez nos quadrinhos em abril de 1940. Quais foram as inspirações para a criação deste icônico vilão dos quadrinhos? Caso você não saiba, tem um filme feito em 1928 chamado O Homem que Ri. Ele é baseado na obra de Victor Hugo, Humanos e Humanas. Reparem no ator que faz o personagem principal. E eu vou ter que ler o nome dele porque é impossível saber. Conrad Veidt. É um ator alemão, gente. Então, assim, ele foi a maior inspiração para a criação do Coringa, né? O Homem que Ri. Se você vê a analogia, você vê as comparações, são idênticas. E fora também a carta do baralho, né? Então, um breve resumo da história do Homem que Ri. Conta a história de Gillan Lynne, né? Filho de um nobre que enganou o rei James II da Inglaterra. Ou seja, qual foi a condenação? O pai do cara, do ator principal, ele foi condenado a sofrer a Dama de Ferro. Eis a imagem da Dama de Ferro. E o filho, que é o Gwynplaine, ele sofreu uma cirurgia na qual ele não poderia deixar de sorrir mais. Então essa foi a penitência. Baseado nessa história e no ator, eis que veio o Coringa. Ou seja, vamos lá então. O Batman, Batman bem antigo, ele já era famoso em 1940. Então assim, o personagem tava muito hypado, tava muito famoso. E ele precisava de um vilão, né? E o Coringa, a princípio, ele foi criado apenas como um assaltante, um criminoso qualquer. E após aparecer nessa edição de HQ, como vocês muito sabem, a história do Coringa, a história de origem do Coringa é uma incógnita, é uma dúvida que rola até hoje. Então assim, esse personagem foi criado, não é que ele foi jogado, lógico que teve uma trama, uma narrativa, na qual ele tinha que aparecer, a princípio, como eu falei, era um Zé Ninguém, entre aspas. Como eu falei, a história de origem do Coringa, ninguém sabe. Já do Batman todo mundo sabe, né? Tá saindo do teatro, cinema. Alguns falam que é cinema, outros falam que é teatro, né? Estão caminhando por um beco escuro, na qual Bruce Wayne vê seus pais sendo mortos na frente dele. E outra coisa interessante que eu durante essa pesquisa da pauta o Coringa, ele tinha um cabelo natural, entendeu? E outra coisa que o Coringa foi crescendo ao longo do tempo, já vou deixar uma opinião minha aqui, é que eu gosto desse personagem, que ele é um personagem plástico, ou seja, ele é um personagem móvel. Você pode ir moldando ele sem perder a essência e perder a natureza dele, né? As características marcantes dele. E como eu falei, a princípio o cabelo dele era natural, castanho. Só que enquanto ele foi assaltar uma indústria de solventes, uma indústria química, o Batman foi tentar impedir. Conseguiu impedir. Só que o Coringa caiu naquela famosa cena do tonel e ele conseguiu sobreviver com muitas sequelas, né? Piorou o caráter dele, o temperamento dele, a maldade dele e fora o cabelo natural. Falei de 1940. Em 1960, 20 anos após a criação do Coringa, em 1960, o personagem foi ficando mais ameno, porque tava essa transição contra a cultura hippie, e de certa forma, o Coringa, o personagem, ele é muito cruel em alguns aspectos, outros não. E, segundo as minhas pesquisas, os relatos, né, tiveram que deixar ele mais ameno, porque as pessoas poderiam praticar atos criminosos e colocar a culpa que viu no filme, na televisão, no personagem, né? Ninguém assume a culpa. Assumir a culpa ninguém quer. Aí amenizaram, deixando ele um pouquinho mais frouxo, um pouquinho mais relaxado. Aí, depois dessa parte amena, digamos, domado, né? E, após 15 anos, tiveram a ideia de lançar a HQ só do Coringa. E foi o primeiro personagem vilão a ter uma HQ própria. Até 1975 não tinha, tipo, Thanos, não existia. Na HQ ele interagia com outros vilões, com outros arqui-inimigos que você conhece, são os mais famosos, que eu não vou ficar mostrando aqui porque o foco é o Coringa. Entendeu? E infelizmente, a cada edição um arquivilão morria, né? Só que infelizmente também só houve
9 edições. Que a galera não gostou, não curtiu. E essas 9 edições ficou objeto de colecionador. Até em 2013 a DC Comics relançar as edições. Lembrando que são 9 edições, correto? Consegui comprar 2. Essa aqui é a edição 3. A edição 5. 3, 5. Chupa, colecionadores. 1975. Vamos agora para 1980, aonde o Coringa chega dando voadora nos 2 pés, no meio da cultura pop. 1980 foi um marco na qual o Coringa se estabeleceu de vez como o melhor vilão. Ele é eleito, você pode ver as classificações, inúmeras avaliações, ele é eleito um dos melhores vilões de HQs, de cinemas, de filmes, de toda a cultura pop. E agora, que não tem como mais voltar atrás, a década de 80 fica conhecida como a Idade das Trevas, né? A Idade das Trevas, que foi estabelecida em 1980, é porque trouxeram mais histórias maduras sobre morte, catástrofe, uma coisa mais madura, aquela coisa assim mais realista, não é aquela coisa fantasiosa que vai, revisa, não, trouxe uma coisa mais psycho, mais psicológica. Exatamente em 1988 é que o Coringa novamente firmou seu nome na cultura pop através da HQ, né? Essa HQ, chamada A Piada Mortal, é do Alan Moore. Então assim, ele foi um dos primeiros a tentar estabelecer a provável origem do Coringa, né? Ele criou, isso não é da ideia do autor. E esta HQ fez muito sucesso, que ela é sempre relançada. Pra vocês terem ideia, ó, vou falar aqui pra vocês, né? Do Alan Moore. Ah, detalhe, só outro detalhe que eu esqueci aqui. Os desenhos são Brian Bolland. É um dos primeiros criadores das características, dos traços do Coringa, né? Aqui deu uma repaginada, mas se você ver aqui, ó. História originalmente publicada, Batman, The Killing Joke. Tá focando? Pequenininho, mas beleza. E outro fator importante aqui nessa história, que é uma das mais marcantes, uma das mais lembradas, é que na qual o Batman e o Joker é como se fosse um espelho um do outro, entendeu? Na literatura a gente chama de o duplo. É um reflexo teu, só que agindo de outra forma. Então isso trouxe uma característica muito forte, muito marcante e estabeleceu The Parasita. E veio a década de 90, que pra mim é a melhor década do Coringa. Tô falando na questão de animação, quadrinhos e tal. Gente, a década de 90 teve aquela Batman Animated Series que eu amava, gente. Eu amava, salvo engano, ela é de 1992, 93. Eu vou deixar a data por aqui corretamente. E ela trouxe um dos personagens mais hypados que tá acontecendo ultimamente. Teve até um filme solo. Em inglês ela é Harley Quinn, mas no Brasil chamaram ela de Arlequina. E novamente trouxe enredos, trouxe histórias mais marcantes, né? Em 1990, além da criação da namorada, né, do Coringa, trouxe personagens com um universo feminino mais aflorado, dando mais visibilidade às mulheres, se vocês podem perceber, através do desenho. Eu encontrei a HQ. Bruce Timm e o Paul Dini foram os criadores da Batman Animated Series, que aliás tem o Coringa, que é a minha tatuagem, tem aqui nas costas, caso você não saiba, vou deixar linkado aqui, né, a minha coleção do Coringa, primeira aparição da Harley Quinn. Então ele vai trazendo as histórias. Gente, isso aqui é como ver a série. Salvo engano, passava no SBT, gente. Olha aqui, ó. Quem fazia a voz do Coringa era o Mark Hamill, o famoso Luke Skywalker do Star Wars, gente. A voz dele, e aliás, ele fez a voz do Brinquedo Assassino, que foi lançado ano passado. Muito bacana, recomendo também. Então ele tá bem mais famoso como dublador do que como ator em si. Agora eu vou falar do Coringa na televisão. O primeiro ator a interpretar o Coringa foi o César Romero. Gente, ele participou de 2 temporadas interpretando o Coringa naquela série de televisão. Eu particularmente vi pouquíssimos episódios, só via trechos. O César Romero, se vocês repararem, vou deixar as imagens aí, gente, ele não depilava o bigode. Tinham que pintar a cara daquele abestado com aquele bigode pra fazer a maquiagem. Vocês têm noção? Você fazer um personagem, que eu saiba, ator é ator. Ó, eu aqui. Nem sou ator, tô aqui, ó, pagando vexa. E o outro Coringa da televisão é o Cameron Monaghan. Eu não posso comentar porque eu nunca vi a atuação dele. É daquela série Gotham. Acho que eu vi 1 ou 2 episódios.
não me interessou. O Coringa ia aparecer futuramente, mas não me interessou. Humanos e humanas, agora eu vou falar da arte que expandiu o lindo do Coringa de Joker. Em 1989, Tim Burton chama Jack Nicholson para interpretar o Coringa. Segundo relatos da minha irmã, foi este filme que me fez se aprofundar, me apaixonar mais ao Coringa, né? Eu tinha uns 2, 3 anos, ela falava que toda vez que estava passando alguma cena desse filme, gente, anos 90, né? Você passava o filme, eu parava pra ver coisas qualquer, aí a partir do filme, aí desenho e tal, desde 2 anos eu parava pra ficar vendo isso. E olha que eu era hiperativo, mas já me identificava. E o massa desse filme é que o Tim Burton, que em caso você não conheça, foi o autor e diretor daquele filme Edward Mão de Tesoura. Ele gosta de umas trevas, ele gosta do gótico, ele gosta daquela coisa sombria, que abraça o medo. Então, assim, é uma característica importante. E em 2008, considerado pela maioria o melhor Coringa já feito, né? Christopher Nolan trouxe Cavaleiro das Trevas, né? E chamou ninguém mais, ninguém menos do que o Heath Ledger para interpretar o Coringa. Eu não preciso entrar em mais detalhes, você sabe o que aconteceu. E, infelizmente, ele faleceu. Se vocês quiserem saber mais sobre a história do Heath Ledger, eu vou deixar linkado aqui. É um canal, é o Hollywood Report, salvo engano, eu esqueci, da Fernandinha. Gente, ela faz uma biografia muito boa do Heath Ledger. Ela é bem minuciosa, é um canal que eu acompanho há muito tempo. Na verdade, eu acompanhava a Fernandinha e ela trabalhava, enfim. Vou deixar linkado aqui este link do canal, caso você queira saber sobre o Heath Ledger. É uma história muito massa, óbvio. Heath Ledger ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante póstumo. And the Oscar goes to Heath Ledger in The Dark Knight. Em 2016, vocês repararam que eu tô falando no cinema, né? Veio um ser humano lá de Chernobyl. Não sei com qual intuito, né? Mas, gente, deixa eu já falar logo minha opinião. Gente, o Jared Leto, ele é um bom ator. Ele é um ator, já viu inúmeros, ele trabalha há muito tempo, ele é um ator competente. Ele não é um Dustin Hoffman, por exemplo, que é um dos melhores atores. Mas, sério, toda vez que eu via ele aparecer no filme Esquadrão Suicida, eu só começava a rir. Em nenhum momento ele me causava aquele interesse em saber do personagem. Sério, na parte cinematográfica, pra mim, realmente, ele é o pior Coringa que tem. Agora, envolvendo todos os Coringas, entre o Jared Leto e o César Romero é o pior, digo, na caracterização principalmente. Tudo bem que parece um boneco inflável, né, o Jared Leto, mas às vezes o cara não raspa a porcaria do bigode, me poupe, né. E outro detalhe que eu achei, assim, que realmente não ajudou o Jared Leto, é o seguinte: a maior impressão que tive foi assim, a customização, a maquiagem se sobressaía com o ator. E até onde eu sei, a maquiagem ela deve auxiliar o ator. Nesse caso não, a maquiagem vinha primeiro, continuava só no final para aparecer o Jared Leto. Esse foi o caso mais específico. Humanos e humanas. Water. Quando eu vi a primeira imagem deste Coringa, eu fiquei com muito receio, gente. Eu fiquei com muito receio mesmo. Porque eu já conheci o trabalho do Joaquin Phoenix. Ó, muito tempo. Joaquin Phoenix não é de hoje, não. Comentei, e quando eu vi a imagem, eu comentei com um brother meu, o Chicó. Aí eu falei, Chicó de Deus, que também é outro fã de Coringa. E eu fiquei com medo de transformar o Coringa em um anti-herói. Eu vou dar um exemplo pra você. O que é vilão, o que é anti-herói. O vilão, ele é mal por si só. O anti-herói, ele tem atitudes más. O melhor exemplo que você pode ter é aquele filme com o Will Smith, Hancock. Pronto, aquele ali é um exemplo maior de anti-herói. Pra não ficar contextualizando muito, pra não ficar muito longo. Se você viu aquele filme, você entende o que é um anti-herói e o que é vilão. O Coringa é mal por si só, ponto final, tá na essência dele. E meu medo era transformar ele num anti-herói. Mas graças a Deus não aconteceu. Vi o filme e como vocês podem ver, estou vestido como ele, entre aspas, exceto o cabelinho. Oscar de melhor ator? Não sei. And the Oscar goes to Joaquin Phoenix, Joker. Humanos e humanas, inscreva-se, dá like, compartilha. Eu vou falar algumas curiosidades deste último Coringa do filme. E eu vou trazer outras daqui a pouquinho, beleza? Na minha opinião muito pessoal, gente, este último Coringa, ele trouxe uma publicidade muito alta. Aumentou o Joker, sério. Eu vou deixar aqui linkado, em cima, bem aqui do lado esquerdo, que eu fui vestido de Joker no carnaval aqui de Brasília. Por onde eu passava. E eu não tava nem com esse terno, eu estava com terno preto. Só olhar aqui, ó. Gente, todo mundo falava, olha o Coringa. Também o cabelo ajudava, né? Em janeiro eu fiz o treino do cabelo aqui. E na semana, no segundo dia de carnaval, eu fui pegar o metrô aqui em Brasília. Aí tinha uma moça, o metrô tem escadas para descer. Uma moça que trabalhava no metrô, ela falou assim, faz aquela cena da parte da escada, que é essa cena aí, ó.
Cara, gente, era incrível por onde eu passava. O Coringa. Gente, foi um carnaval maravilhoso. Saudades. Com outras curiosidades aqui, né? Não tem as cenas do Heath Ledger que ele fica... Sabe por quê? Porque ele tinha que usar uma prótese. Era tudo maquiagem. A prótese saía. E pra retocar, a maquiagem demorava muito tempo. Por isso que ele ficava... Então ficou uma característica que esse tipo de maquiagem, atitude, só acrescentou e somou no personagem, né? Mas não, ele ficava porque demorava muito tempo fazer aquela maquiagem. Você pensa que é fácil, né? E eu comentei, né, que o Joker do César Romero não raspava o bigode, aquele ridículo. Outro comentário muito pessoal. Dentre inúmeros Jokers que existem, incluindo do cinema e desenhos e na HQ, que eu vou colocar a fotografia aqui, pra mim, o pior Joker que eu já vi na minha vida, que eu tenho um ódio dele, é essa desgraça aí. Gente, vai dizer que não parece o Blanca do Street Fighter. Quando eu vi aquilo... Não, tudo bem. Coringa é insano, mas chegar ao ponto de perder o raciocínio lógico... Sair mordendo igual o Tasmania, ninguém merece, né? Ah, e outro detalhe, que com certeza a maioria não sabia, né? No último Joker do Coringa do Joaquin Phoenix, sabe quem era o ator primeiro chamado pra fazer o Coringa? Leonardo DiCaprio. Isso mesmo, o diretor chamou ele pra fazer o filme, só que ele já estava fazendo um outro filme chamado Era Uma Vez em Hollywood. Eu completei 1 ano no mês de junho no meu canal. Eu só quero agradecer. Mas que está derretendo. Não liguei o ar pra ficar um som melhor. Isso já traz mais, assim. Gente, vocês não têm noção quanto vocês estão me ajudando. Tanto que uma pessoa vem no meu privado e fala que gostou do vídeo. Porque eu faço tudo sozinho, gente. Faço tudo sozinho. Edição, filmo, roteiro. As únicas ajudas que eu tenho é a questão de você divulgar, dando like, compartilhando. E pautas que eu pergunto às pessoas. Você acha que eu vou conversar a determinado tema? Vai ser bacana ou não? Mas fora isso. Mas se você já dando like, compartilhando, me ajudando, já ajuda bastante. Sério. Então assim, eu quero agradecer vocês. Muito obrigado pelo apoio. A gente vai se vendo aí. Vai se inscrevendo, dando like, compartilha. Obrigado.